Boa noite, que Deus nos abençoe, que Jesus nessa hora esteja presente em todos os lares, amparando, socorrendo, iluminando a todos. Antes de nós começarmos, eu queria falar com você, se quem quiser, pode pegar um copo d'água e deixar do lado aí do computador, do celular ou da TV, onde for, e depois fazer uso dela. Agora vamos começar a nossa reunião e eu vou ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é uma das partes mais bonitas de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. É o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Com essa leitura maravilhosa, nós vamos, nesse momento, semicerrar os nossos olhos e dizer a Deus: obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de luz que se faz. Obrigado pela oportunidade que eu tenho nessa hora de falar a irmãos, amigos, companheiros de caminhada, para que cada um de nós, ostentando no coração a bandeira viva de Deus Cristo e caridade, possamos, Senhor, caminhar em direção ao teu reino de luz. Abençoe essa noite, nos dê força, coragem e discernimento, agora e sempre. Assim seja. Que maravilha, né, meu pessoal? A gente, nessa hora, lendo essa passagem do Evangelho, quando os Espíritos dizem aqui, como estrela cadentes, que eles, os Espíritos de luz, que são as virtudes do céu. Olha que figura de linguagem, para que a gente entenda que a mensagem deles é luz pura para a Terra. Aí vocês devem estar pensando, mas no meio dessa pandemia toda, tem luz? Tem, meus irmãos. Poderia ser pior, e não está sendo assim. Deus está no comando. As coisas não estão soltas, porque Deus é amor. E todos nós, Deus sendo amor, estamos envolvidos nesse amor divino, porque a nossa filiação, o nosso DNA é divino. Então, não tem por que nós termos medos. Tudo vai passar, não é isso? E aqueles que já se foram, os espíritos amigos já receberam e eles já estão em restabelecimento. Nada de desespero, porque Deus é Pai de toda a humanidade.
E agora eu vou começar a nossa caminhada contando uma história para a gente relaxar um pouco, né? A história chama-se Caso de Pedro, que estava cansado de fazer caridade. Vocês já viram isso? Quem aí, do outro lado da tela, já sentiu cansaço de fazer caridade? Pois Pedro sentiu. Sabe quantos dias tinha que Pedro estava fazendo caridade? 20 dias. Mas ele escutava tantas coisas dos colegas, dos amigos, das pessoas que eram beneficiadas, que aquilo começou no primeiro dia e foi crescendo. Quando chegou no 20º dia, ele não estava aguentando. Porque ele ouvia de tudo, que ele pegava as coisas para ele, as melhores e tal e coisa, e lá se vai, e ele não aguentava. Aí ele se afastou. Terminou ali o serviço, ele já estava... E ele saiu de perto e foi ficar debaixo de uma árvore frondosa, porque naquela época, naquela região, fazia muito calor. E ele estava bem cansado. Aí ele ficou lá debaixo daquela árvore, na tentativa de se esconder atrás do tronco da árvore, porque o tronco era imenso, e ele, apesar dele ser um homem, e um homem bem avantajado, mas o tronco da árvore era maior, e ele ficava lá, escondido, quieto, chorando de desespero. Aí o que aconteceu? Ele escuta uns passos, e aí ele se encolhe mais, porque ele não queria ser encontrado, ele não queria que a pessoa que tivesse vindo visse o sofrimento dele, a dor dele. Ai, meu Deus! E aí, quando ele sente uma mão passando na cabeça dele, aí ele quase desencarna naquela hora, porque ele percebeu que era Jesus. E ele se encolhe na sua dor, tentando escondê-la, mas para Jesus, que já sabia o que estava acontecendo, não era possível que isso acontecesse. E Jesus lhe pergunta: Pedro, você deixou lá seus irmãos e veio para cá? O que foi? Ah, mestre, fazer caridade em 20 dias é pior do que trabalhar no mar durante 20 anos. Jesus sorriu, silenciosamente diz: Pedro, Pedro, não diga isso. Não, mestre, eu não consigo, eu não dou conta, eu não nasci para isso. Mas por que, Pedro, você fala assim? O que você ouviu que lhe machucou tanto a sua alma? Ah, mestre, o que eu ouvi? Que eu sou ladrão, que eu roubo para mim, que eu ganho e as coisas melhores eu levo para minha casa. Mestre, eu não faço isso, mas isso corrói a minha alma. Aí Jesus sorriu e disse para ele: Pedro, se você não é ladrão, se você não leva escondido, não tem por que ficar com raiva. Ah, mestre, mas eu fico, porque eu não sou. Tornou a repetir. Aí Jesus pergunta a ele: de quem você ganhou essas coisas para dar? Ah, de Joana de Cusa, de Maria Madalena, de Jofre, e foi enumerando as várias pessoas. E da sua casa, o que você levou? Pedro silenciou, porque ele não havia levado nada. Aí Jesus disse para ele: olha, Pedro, tudo o que nós ganhamos na terra, para a gente passar, repassar para o semelhante, nós devemos fazer isso com amor. Porque nós só estamos utilizando as nossas mãos, os nossos olhos, o nosso sentimento para repassar. Porque isso vem andando, passando de mão para mão, até chegar na sua. Agora, o que você tem que colocar aí? Pedro levantou os olhos e disse: amor. Exatamente, Pedro. Falou Jesus. Isso é o que você vai dar. Porque coisas a gente não dá. Porque isso fica na terra. Agora, amor, isso é para você dar. Ele abaixou os olhos, se encolheu com vergonha, levantou-se e saiu caminhando com Jesus, já
preparando o outro dia que iria começar logo. Meus irmãos, se Pedro estava cansado, imagina nós. 20 dias, ele não aguentou. Ele não aguentou. E nós? Quantos dias a gente aguentaria de gente no ouvido da gente, falando? Porque se hoje, o ano 2020, a gente ainda escuta muita bobagem, volta no tempo aí para você pensar um pouco, porque quando eu fui estudar, eu falei, meu Deus do céu, como era naquele tempo, não é verdade? Agora nós vamos, continuando a nossa caminhada, nós vamos observar, no meio desse panorama todo, desse cansaço de Pedro, que nós não temos que tê-lo, e se tiver, jogar ele para fora, porque Jesus já mostrou. Nós que trabalhamos com a caridade, a cota nossa é amor. A cota nossa é amor. Então, o amor, ele é silencioso. Ele não precisa fazer propaganda. Ele não precisa ostentar a sua figura nas redes sociais. Tem que ser silenciosamente, pacificamente, tranquilamente. Não é verdade? Agora nós vamos trabalhar aqui com Emmanuel no livro Vinha de Luz, na introdução, quando Emmanuel nos orienta para que nós façamos a nossa luz. Não é verdade? Então, Emmanuel, ele, nesse prefácio, ele diz assim, meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à sua posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre reclama os despojos. O homem busca emoções. Que coisa linda. Que coisa linda. E aí a gente para. Quando a gente vê e pensa nas abelhas, que suga a flor. A flor se prepara lá, toda maravilhosa, até desabrochar. E ela fica lá parada, esperando o quê? A abelha. A abelha vir se alimentar daquele néctar e levar nas patinhas dela para lá na colmeia fazer o mel que adoça a vida de tantas e tantas pessoas. Serve para tantos e tantos medicamentos e por aí vai. E o abutre? Ele só quer saber de despojos. Você já viu uma abelha num lugar desse, onde só tem abutre? Você não vê. Ninguém vê. Como você não vê os abutres buscando a flor. Cada um busca o seu igual. É isso que Emmanuel coloca nesse prefácio desse livro. É isso que ele coloca. E ele coloca mais coisas lindas. Ele coloca, por exemplo, aqui, que o discípulo de Jesus, que é sobre isso que nós vamos adentrar, aquele homem, aquela criatura que já se entediou das substâncias deterioradas, da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre Jesus. Coisa linda, né? Porque quando você começa a trabalhar na doutrina, você descobre isso. Muitas reuniões, muitos papos, muitos lugares que você frequentava, lhe entediam agora. Você já não acha mais graça. Por quê? Porque você subiu um pedacinho e está mais ligada em coisas mais puras, mais do reino de Deus. Não é verdade? Paulo, lá em Coríntios, quando eles estavam tendo muitos problemas, muita intriga, muita coisa, pela maneira deles tratarem uns aos outros, aqueles que pregavam, tudo, ele escreveu aos Coríntios
e disse aos coríntios o seguinte: não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos. O livro dos Espíritos trata dessa questão. Vocês estão lembrados que os espíritos estão ao nosso redor muito mais do que nós pensamos. E eles ainda são eles que muitas vezes vos dirigem e vocês nem percebem. Não é verdade? Mas essa nossa capacidade de quê? De pensar vem de Deus, o qual também fez de nós capazes. Capazes por quê? Nos deu a inteligência. Para quê? Para sermos ministros. Ministros do Novo Testamento. Não da letra, que mata, mas do Espírito, que vivifica. Olha que maravilha, gente. Que coisa linda naquele tempo, Paulo disse, não é? O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Que maravilha, que linguagem perfeita. E para a gente compreender essa linguagem toda diferente, porque é uma linguagem preparada para aquela época, para aquelas criaturas, para os gentios, para os judeus, para todos eles. Então, para a gente compreender isso, é necessário a gente conhecer o valor dessas palavras lá onde elas, lá naquela época. Você tem que viajar para aquela época. Meu Deus, Heloísa, e como é que eu vou viajar para aquela época? Você tem que ter dentro de você, você lê o Novo Testamento e se transporta em pensamento para a sociedade judia daquela época, se sentir lá, não é isso? Por quê? Porque as palavras que eles usavam, os costumes, tudo aquilo daquela época, já se passaram 2 milênios, é muito tempo, na contagem nossa, né? E aí, quem não se aprofunda nesse conhecimento, começa a dizer, eu não gosto dessa leitura, eu leio, não entendo nada, não tem sentido. Claro que não tem sentido. Vai para o Google, bota na internet, que você vai ver que é simples. Porque essas incertezas, meus irmãos, às vezes nos fazem desistir da nossa caminhada. Às vezes, tem muita gente que diz para mim mesmo, eu estudar, vou nada, para quê? É umas coisas difíceis. Não tem nada difícil. Nós temos que descobrir esse Jesus. Esse Jesus, amor. E uma coisa linda que eu acho de Jesus, para quem estuda o Evangelho, descobre que para cada um daqueles personagens, ele tratava a pessoa de uma maneira diferente. E eu vou dar 2 exemplos para vocês verem. O primeiro exemplo, que ele tratou de maneira particular, foi Nicodemos. Nicodemos, essa passagem está lá em João, no capítulo 3, do versículo 1 até 12. Nicodemos ficou muito curioso para ver Jesus, conversar com ele, perguntar para ele as coisas. E ele pediu a Tiago para poder marcar uma reunião com Jesus à noite, na calada da noite, escondido. Veja como ele era. E aí arranjaram a reunião, e ninguém podia ir com ele, não, era ele sozinho. E outra coisa, ninguém podia saber. Ninguém podia saber. E a hora que ele chega, como que Jesus o trata? Bem, mas o confronta com o quê? Com a necessidade de nascer de novo. Pronto, aí fez a cabeça de Nicodemos ferver. E ele volta com a mente fervilhando. Ele nunca, quando eu digo nunca, com licença, viu, pessoal? Só uma aguinha. Quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Ele nunca disse que era cristão. Nunca. Nós só vamos encontrar, depois desse episódio,
dele fazendo a visita a Jesus à noite, pós a crucificação, ele se juntou mais José de Arimateia e os foram cuidar do embalsamento do corpo. Observem para vocês verem. Só depois. Se viu, ouviu, leu, está lá escrito. Mas da boca dele, ele nunca falou nada. Aí a gente fica sem saber, né? A outra pessoa, quem é? É Fotina. Fotina, vocês já ouviram falar nesse nome? Que eu descobri o nome dela nesse estudo que eu fiz para trazer para vocês. É o nome da mulher samaritana. Aquela mulher que numa tarde, era 6 horas já, ela vinha para buscar água no poço de Jacó. Ela morava em Sicar. E Sicar era nas imediações do poço, que Jacó havia comprado e passado para um filho, ainda enquanto ele estava em vida. E o poço até hoje estava lá. E acho que está, pelo que a gente lê na internet, nos livros, o poço ainda existe. Claro que de maneira diferente, não é isso? E ela vem pegar água nesse poço. E Jesus, que estava na Judéia e ia para Galiléia, sabe por que ele ia para Galiléia? Ele estava lá, ele tinha sido batizado, o João Batista, na Judéia. E aí, os discípulos, aquelas pessoas que ajudavam a João, os que eram batizados, começaram um movimento ali na beira do rio, acho que é conversa de pescador, de lavadeira, aquele bate-papo, e começou uma rixa, quem dos dois batizava mais. Observem para vocês verem. Jesus nunca batizou ninguém, ele se deixou batizar para mostrar para nós o quanto ele era igual a nós. E o povo estava lá nessa discussão, ele sai de fininho e vem para Samaria, pela estrada que serpenteava as montanhas, estrada de terra, claro, naquele tempo era assim, cheia de pedregulho, e ele chega a Samaria, era quase 6 horas, o sol ainda estava muito quente, porque era verão, e ele senta no poço, na beira do poço, como se ele estivesse esperando alguém. E aí os discípulos vão passear para comprar alimento para eles. E nisso chega a mulher. Quando ela vê um homem sentado na beira do poço, a encarando, olhando firmemente para ela, ela baixa o olhar. Por quê? Naquele tempo, mulher e homem não se falavam em público. E o pior, mulher e samaritana nunca falava com um judeu. E pela maneira dele vestir-se, ela tinha certeza, ele era judeu. A primeira impressão que ela teve dele foi essa, é um judeu, e me encara. Aí ela chega, rápida, pega o jarro dela, né, a vasilha dela, pega a água e vira para ir embora. Quando ela vira as costas, ele diz para ela assim, dá-me de beber. Ela para, estaca, olha para trás e diz, como você, um samaritano, desculpe, um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Observem vocês. E ele vira para ela e diz, se você soubesse quem eu sou, e que é a água que eu possa lhe dar, você nunca mais terá sede. Ela fica extasiada e pensa logo na materialidade. A segunda visão de Jesus que ela tem naquela hora, ela diz, ele é um profeta. Porque ele está falando comigo e sabendo as minhas coisas. Porque ele havia dito para ela, vá buscar seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E ele diz, eu sei que você não tem marido. E aí, como ela parece no Evangelho, a sensação, quando a gente lê, é que ela quis mudar a vertente da conversa, ela fala do lugar aonde a gente deveria orar. E ele disse a ela que qualquer lugar era bom.
ela naquela hora tem a terceira, se prepara, porque ela sabe que dali vai vir coisa. E ela fica sem saber o que ela faz. Quando ele fala com ela da água viva, ela pergunta, mas como é que você vai tirar a água do poço? Porque o poço é fundo, e você não tem como tirar. E ele torna a afirmar, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Ela fica ali naquela hora, louca, porque que água era essa? Que ela aí não ia precisar mais nem vir ao poço para retirar a água. E ela diz, eu quero dessa água. Naquela hora, a verdade iria ser apresentada para ela. A verdade da água viva. A água que, se você busca e encontra nesse encontro com Jesus, você jamais terá sede. Porque onde você estiver, você vai ser saciada, porque você vai conseguir fazer o que seu coração lhe pede para fazer naquela hora, onde você estiver. Porque tem gente que pensa que para fazer caridade, para a gente praticar o evangelho, é só dentro da casa espírita. Não é não, pessoal. A casa espírita é mais um lugar, uma opção. Nós hoje estamos vendo isso. O primeiro lugar para que cada um de nós encontre Jesus e pratique e viva esse evangelho, nesse momento que estamos todos vivendo de pandemia, muita coisa nos é cerceada, não tudo, mas muita coisa que estávamos acostumados, a gente entende que o primeiro lugar, as primeiras pessoas para a gente poder praticar é em família. Um ao lado do outro, ou na dor, ou no que for, até na solidão, um tem que confortar o outro. E quando, voltando aqui para a mulher samaritana, para a Fotina, a gente vai continuando, e ela já sabe que ele é judeu, que ele é profeta, e aí ela descobre a terceira coisa dele. Porque ele diz, vá buscar o seu marido e volta. Aí ela fica assim, e pergunta para ele, tu és um profeta? Não, tu és o Cristo. Mas eu sei. Aí ela dá para trás e fala, mas o Cristo, a gente sabe que só vai vir, mas... E aí começa assim, aí ela percebe que dele transcende amor através dos olhos, dos poros, da aura. Ela percebe nele tanta coisa maravilhosa. Quem tiver curiosidade, vá lá em João e leia a mensagem, porque a gente colocando, a gente coloca mais as cores da alma de quem a gente lê, como a gente leu, a nossa interpretação pessoal. E ela, nessa hora que ela descobre que ele é o Cristo, ela larga o cântaro e sai em demandada carreira para ficar. E aí, chegando lá, porque Fotina era uma mulher, ela teve 5 maridos. Nenhum dos 5 era marido. Era uma mulher mal falada, era uma mulher que ninguém queria por perto. Em resumo, ela era uma pessoa que, na realidade, o que as pessoas queriam dela? Nada. Então, ela era solitária. Ela era solitária. E quando o Cristo chega perto dela, ela descobre o amor, a oportunidade que aquela alma teria de se reerguer na sociedade, se levantar e partir. Porque o Cristo queria que ela fizesse assim, e ela assim o fez. Observem para vocês verem. Nicodemos, voltando lá em Nicodemos, Jesus precisou morrer para ele ir. Um pouco camuflado, mas foi ajudar a embalsamar o corpo de Jesus. Ele nunca assumiu ser cristão. Está no Novo Testamento, está em todos os estudos.
pelo menos os que eu busquei, que não são todos, todos o que eu busquei, não é isso? E ela, hora que ela constata que ele era o Cristo, o que Fatina fez? Saiu correndo. E a partir daquela... E entrou em Sicar gritando, alegre, que o Cristo estava no poço de Jacó. E a cidade inteira foi. E a cidade toda acreditou nele, porque ela foi a intermediária entre o Cristo e aquele povo de Sicar, aquele samaritano. Por isso, ela ficou com o nome de a Iluminadora. Olha que coisa linda, iluminadora. Que maravilha, porque no final eles mesmos falavam: nós cremos no Cristo não porque você nos contou, mas porque hoje nós cremos que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os apóstolos tinham voltado, tinham trazido alimento e ofereceram a Jesus. E ele não aceitou. E ele diz que o alimento dele, aquele que nutria a alma dele, era fazer a vontade do Pai que está no céu. Meu Deus do céu! Que maravilha isso! Que mensagem para nós! E nós espíritas gostamos tanto de comer, não é, meus irmãos? A gente vai e faz as festinhas no centro. Meu Deus, todo mundo leva uma coisa, e é aquela comissão. E Jesus deixa bem claro que o alimento para ele. Ele não diz para vocês. Mas se ele é o guia, ele é o modelo, pressupõe-se que nós devemos aprender com ele, não é isso? Essa mulher, ela nunca mais foi a mesma. Diz os estudiosos que ela se tornou mais um daqueles que era apóstolo de Jesus. Onde ela ia, estou olhando o tempo aqui para não passar. Mas já nos preparando para o final, a gente vai falar para vocês, que é uma coisa que a gente não entendia muito. Eu digo, eu, essa questão dos judeus e dos samaritanos. E nós fomos atrás, né? Porque eles não guerreiam, não é guerra, mas é contenda. É virar cara, é não falar, é não casar, é não olhar, esse tipo de coisa. Então, isso vem de onde? 722 antes de Cristo. Imagine, quase um milênio antes de Cristo, a Síria havia conquistado o Reino do Norte, ou seja, aquela divisão lá das 12 tribos, uma parte delas foi conquistada pela Síria. E a metade da população ela foi embora, levada cativa. Seriam esses os gentios que iriam habitar outras terras, eles não ficaram lá. Os judeus que permaneceram lá no Reino do Norte, esses se casaram, porque judeu não casa com outra raça. Até hoje tem essa contenda. Alguns estão quebrando o tabu e levando adiante que todos somos irmãos, né? Mas vocês imaginem nessa época. Então, eles acabaram se misturando e aí deu fim a essa raça pura, que eram os judeus mestiço, fruto dessas uniões, que eram os samaritanos. Deu para entender? Se não entendeu, o tempo é pouco e a gente não dá para contar mais essa história. Mas vai lá na internet e bota por que judeus e samaritanos viviam em contendas, ou viviam em guerra, ou o que era, qualquer coisa, que vocês vão ver a história desse povo. Meu Deus, é coisa muito bonita, é coisa maravilhosa que toca as almas. Agora, qual a lição que nós tiramos dessa leitura? Eu vou contar para vocês um caso, um daqueles famosos casos de Chico Xavier. Chico estava no centro, 2h da manhã, quando ele terminou de psicografar. E presente nessa reunião
lá em Pedro Leopoldo, ainda, ele tinha um grupo lá de uns 4 homens que não acreditavam nos espíritos, não acreditavam nem em Deus. E o tempo todo da reunião, eles estavam no kikiki, kkk, kikiki, kkk. Aquilo foi incomodando o Chico, porque Chico era humano, igual nós, tinha raiva também. E aí, aquilo foi incomodando ele. E quando ele terminou de psicografar as cartas que entregou, os homens aí ele chegou a inchar assim para falar com as pessoas. Quando ele ia falar, quando ele olha, quem está do lado dele? Emmanuel. Meu Deus. E aí Emmanuel fala, o que foi, Chico? Aí ele disse, você não está vendo? Olha como esses homens estão fazendo. Eu vou mandar tirar eles do salão. Aí Emmanuel falou, não, você não vai mandar tirar eles do salão. Eles é que precisam mais. Aí o Chico vira para ele e fala, mas Jesus, no Evangelho, diz que não é para dar pérolas para porcos. Exatamente, Chico. Emmanuel falando. Não é para dar pérolas para porcos, mas é para dar o alimento que ele conseguir receber. Trate todos com amor, com carinho. Não escute as coisas que essas pessoas falam, ou com você, ou dentro da casa que você está. Confie em Deus. E no tempo, Chico se encolheu todo, e a partir daquele dia, aquele ensinamento sedimentou no seu íntimo. Irmãos queridos, com esse conto, que é chamado Bondade para com Todos, a gente encerra a nossa fala, agradecendo a Deus a luz que se fez, a luz que fará em todos os nossos dias, e pedimos a Ti, Pai amado, que essa luz nunca deixe de jorrar sobre o planeta Terra. E hoje, particularmente, eu te peço, Senhor, pela humanidade, porque o teu amor, Senhor, é maior do que tudo na terra. Abençoe a todos e continue vigiando os lares, que a tua misericórdia, Pai, abençoe a todos, ajudando a cada um, hoje, amanhã e sempre. Deus seja louvado. Muito obrigado, meu povo, e que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá certo? Fiquem na paz e na luz. Obrigada.